Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos trazer na prática tudo que nós falamos da teoria da programação assíncrona. Aqui nós vamos trazer alguns exemplos de callback, promise e algumas coisas a mais. Então espero que vocês gostem. Já deixa o like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E vamos pro vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês, antes de mais nada, um código síncrono na prática. Então, vamos criar um arquivo aqui chamado sync.js e nesse arquivo a gente vai fazer uma execução bem simples, que a ideia é só entender como isso funciona por debaixo dos panos mesmo. Então, aqui eu vou mostrar só um print, um function, mensagem pode ser, e nessa mensagem eu vou exibir só uma mensagem qualquer também. Mensagem qualquer. Ok. E por fim eu vou chamar essa função. E após isso eu vou dar um console.log indicando o fim dessa execução. Ok. Vamos rodar esse arquivo. Aqui a gente pode perceber que a saída é exatamente o que a gente esperava, uma operação de forma linear e sequencial. Mas eu vou mostrar para vocês quando a programação síncrona é um problema. Por exemplo, aqui eu vou colocar como exemplo um for, que ele vai iterar deixa eu pensar, 1 bilhão de vezes. Então vai ser e elevado a 9 e vai incrementar, e só depois disso. Ok. Isso aqui a gente vai conhecer como operação bloqueante. É exatamente quando vocês percebem que deu um delay aqui para exibir a mensagem fim. Vou mostrar para vocês, colocando uma mensagem aqui que fica mais fácil de entender. Mensagem. Vocês perceberam como na outra forma foi bem mais rápido. Vou executar de novo. Clear. Aqui, vocês percebem que deu um delayzinho. Então, isso aqui a gente conhece como operação bloqueante. Exatamente, o código não faz nada até ser executado. Operação bloqueante não acontece só em códigos síncronos, pode acontecer em códigos assíncronos também, mas o JavaScript tem mecanismos para evitar isso. Isso acontece geralmente quando ocorre falta de gerenciamento na thread principal, mas a gente vai ver alguns códigos que isso pode acontecer também, como evitar. Agora, nós finalmente chegamos na parte do código assíncrono na prática. Mas antes de mais nada, eu preciso explicar um conceito para vocês entenderem como isso funciona debaixo dos panos. No JavaScript tem uma técnica que se chama Event Loop, que é onde faz toda a programação assíncrona ocorrer. Ou seja, como a gente viu, a programação ocorre de forma sequencial. Ou seja, como a gente viu, ele executou linha por linha e quando tinha um evento bloqueante, ele esperou esse evento terminar para depois continuar a execução do código. O Event Loop ele consegue realizar várias tarefas ao mesmo tempo sem bloquear a execução de outras. Por padrão, o JavaScript ele é single thread. Isso significa que a princípio ele só consegue executar uma tarefa por vez. Com isso, o que ocorre é que ele coloca o código numa pilha de execução, que é chamada call stack, onde as tarefas são processadas de forma sequencial, que é exatamente o que aconteceu no nosso primeiro exemplo. Com o Event Loop, são criados dois novos conceitos, que são duas novas pilhas, que é o Callback Queue e, se eu não me engano, é o Micro Stack Queue. Desculpe a pronúncia. E com isso, eles são colocados nessa fila, né, que não são executadas imediatamente, como é executado o que está na fila do call stack. E o Event Loop ele vai verificar se a call stack, que é aquela pilha que funciona de forma sequencial, está vazia, e em seguida ele vai pegar as tarefas que estão na Micro Stack Queue e na Callback Queue para executar. Então
Então, vamos entender um pouco melhor isso na prática. Agora, vamos entender como funciona melhor toda essa parte do Event Loop na prática. E para isso, eu vou criar uma função aqui e eu vou introduzir outro conceito para vocês que se chama callback, que não é nada mais do que uma função que é passada como um parâmetro para outra função para executar operações assíncronas. Callback, como vocês podem ver, é uma palavra reservada do próprio JavaScript. E aqui, nessa função, a gente vai fazer uma operação assíncrona usando esse conceito de event loop e callback. Aqui eu vou exibir um print inicial buscando o usuário, que a gente vai simular a busca de um usuário. Vamos pensar que fosse uma lista que a gente quer retornar de uma API. Aqui o setTimeout funciona exatamente com a ideia do event loop por trás dos panos, ou seja, ele vai colocar o que está sendo executado aqui, podemos dizer, na fila secundária, que foi aquilo que eu expliquei das filas, como isso funciona na operação síncrona e assíncrona. Ou seja, primeiro verifica tudo o que está na função principal, nas operações síncronas, para depois ir para a parte assíncrona do código. Aqui eu vou criar um dicionário que vai ter um usuário. Esse usuário ele vai ter um ID e ele vai ter também um nome. E esse nome vai ser Maria. Aqui eu vou exibir só um print para a gente ver quando executar como isso está sendo o fluxo, né? Como isso não atrapalha o nosso fluxo de execução. Aqui só exibir que esse usuário foi encontrado. E aqui a gente vai usar o callback de novo, que foi exatamente o que foi passado aqui no nosso parâmetro, que vai nos retornar o usuário. Isso aqui é muito útil para quando a gente quer retornar dados de uma API, uma lista e etc. Aqui eu vou passar um segundo parâmetro para esse setTimeout, que é o tempo que vai levar para essa operação ser feita, né? E aqui, só para mostrar para vocês como vai continuar a execução do código, independente desse tempo, eu vou colocar só um print aqui e continuar. E aqui eu vou chamar a nossa função, buscar usuário, que vai nos retornar um usuário, e eu vou exibir ele no nosso print aqui agora. Console.log usuário, ele vai retornar esses dados. Aqui, executando o nosso código, node.async.js, aqui vocês percebem que ele continua o fluxo, independente do nossos dados ter sido carregados ou não, ou seja, isso não interrompeu o nosso fluxo. É importante entender essa parte é o event loop praticamente na prática, né? E essa parte do callback, ele pode ser introduzido em operações síncronas, mas é mais normalmente utilizado em operações assíncronas exatamente por essa natureza de guardar esses dados e depois carregar quando a gente precisa. Tem uma coisa que é importante, que eu vou deixar aqui a documentação para vocês lerem mais sobre, que é callback health, que é quando nós temos muitos callbacks alinhados. Isso pode causar problema, o que não é uma boa prática de programação e pode ser evitado. Então eu vou deixar esse problema aqui mais detalhado na descrição. Agora a gente vai mais entender na prática como funciona os promise. Então, entendendo melhor por que o promise ele tem a mesma utilidade do callback, né? Ele vai retornar informações demoradas, processar essas informações que geralmente vem do servidor, buscar essas informações, só que ele evita esse problema que eu citei anteriormente de callback health, desculpa a pronúncia. Porque ele deixa o código mais organizado e previsível, exatamente porque ele tem 3 estados. Ele tem o estado de pendente, resolvida e rejeitada, que nós podemos usar no fluxo do código. Então, usando como exemplo isso, vamos mudar toda essa operação que a gente fez usando o callback para usar
o promise. Então aqui a gente vai criar um novo promise. E esse promise ele vai receber só dois estados, que vai ser o resolve e o reject. Lembrando que ele ainda tem mais um estado que é o processando, que também pode ser usado. E aqui dentro a gente vai fazer essa operação, não usando mais o callback. Então aqui não precisamos mais disso, porque isso vai ser feito utilizando o promise. Aqui a gente pode usar um tratamento para ver na prática como funciona o tratamento dessas exceções. Então aqui, por exemplo, vamos verificar se o usuário ID existe. Se ele existir, a gente vai dar um print informando que esse usuário foi carregado e a gente vai usar o resolve para indicar que essa operação foi resolvida com sucesso. Caso esse usuário não tenha ID, ou seja, ele vai ser um usuário inválido. Então ele vai receber esse reject informando que esse usuário é inválido. Perceba que agora a gente tem um controle melhor do que vai ser carregado para a gente no fluxo do código. Além disso, quando a gente chama esse buscar usuário, nós não vamos ter mais uma função usando o callback, né? Quando a gente usa ele, a gente vai simplesmente usar palavras reservadas do promise, que é o then, que é quando a operação é bem sucedida, ou seja, esse usuário foi carregado conforme esperado, a gente vai só exibir apenas uma mensagem, console.log usuário, e a gente vai exibir as informações desse usuário. E caso der erro, a gente também consegue tratar esse erro e mitigar para entender o que está acontecendo. Então aqui vai dar um erro, a gente vai exibir uma mensagem, porque assim nós teremos um controle melhor para entender o que está acontecendo aqui no código. E esse continua, eu vou colocar aqui, só para mostrar como está o fluxo desse código. Então aqui eu vou executar ele novamente. Perceba que ele continuou a operação síncrona, normalmente, sem afetar, e por debaixo dos panos foi sendo feita toda essa validação em busca desse usuário. Aqui viu que deu tudo certo, o usuário encontrado, então vamos simular com um ID null para ver o que acontece. Deixa eu dar um clear aqui. Perceba que como a gente usou o reject aqui, informando que se o ID for nulo, a gente vai rejeitar essa operação, ele já entrou no cat quando a gente busca essa função, informando que esse usuário é inválido. Então, o que eu queria mostrar para vocês sobre operações assíncronas na prática hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.